o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson por atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. A Janaína Camelo está de volta aqui ao 3 em 1 e ela acompanha esse caso porque a quantidade, aliás, o tempo de prisão ainda está dividindo as opiniões dos ministros que já registraram seus votos. Atualiza esse caso para a gente, Janaína, por favor. Pois é, Soraya, a maioria dos ministros já votou pela condenação de Roberto Jefferson, mas há essa divergência ainda. Esse julgamento ele vai até hoje. Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele defende que seja cumprida uma pena de 9 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, além de indenização, do pagamento de indenização no valor de R$200 mil. Então, como você disse, o Roberto Jefferson ele é réu numa ação penal aqui no Supremo pelos crimes de calúnia, homofobia, incitação à prática de crime e também por tentar impedir com emprego de violência o livre exercício aí dos poderes da União e dos estados. Então, só para entender, ele estava preso, ele já está preso, né, desde outubro de 2022, preventivamente, mas antes disso, ele estava cumprindo uma prisão domiciliar. Mas ele acabou desobedecendo aí medidas cautelares, como, por exemplo, ele gravou vídeos para as redes sociais, deu entrevistas. Entre essas entrevistas aí, na denúncia da PGR aqui, que foi aceita ao STF contra ele incitou a violência, incentivou a população para invadir o Senado, por exemplo, para agredir senadores. Inclusive, ele defendeu aí a explosão do prédio do TSE. Fez também aí ofensas muito pesadas à ministra Carmen Lúcia, então ele acabou sendo preso preventivamente. Depois disso, inclusive quando o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, pediu um novo mandado de prisão nessa ocasião, Roberto Jefferson, a gente lembra, ele atacou os policiais federais que foram cumprir esse mandato de prisão, né? Ele atirou contra essa equipe, jogou granadas, enfim. Mas, felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Nesse julgamento, apenas um voto aí pela divergência total, que é do ministro André Mendonça. Há outros 8 votos acompanhando aí o voto do ministro Alexandre de Moraes, a não ser das penas, mas que Roberto Jefferson seja, sim, condenado por esses crimes. Então, esse julgamento, ele termina hoje ainda, vai ter aí mais algumas atualizações, né, Soraya? E qualquer nova notícia a gente traz aqui para vocês. Por favor, só acionar a gente que você tem passagem livre aqui. Obrigada, Janaína, por enquanto. Pois é, então, Koba, certamente essa prisão fixada em 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão, talvez deve ser a pena... Provável, né? Porque até o final desse julgamento. Ele já tem maioria para condenação e geralmente a dosimetria da pena, que é esse cálculo que se faz em relação à pena, tem muito a ver com aqueles crimes que, em maior parte, são aceitos pelo judiciário da denúncia e que viram uma condenação criminal. Então, não vai fugir muito desses 9 anos. Alan Gani, eu quero a sua opinião sobre a situação do Roberto Jefferson, ele que se tornou um personagem muito ativo na política brasileira, desde a época do Mensalão, aliás, até um pouco antes, mas assim, para o grande público, na época do Mensalão e depois, mais recentemente, agora nas últimas eleições, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, que depois, inclusive, foi um dos eventos daquela campanha, aquele dia em que ele recebe a tiros a polícia. O próprio presidente Bolsonaro, na sequência, fala que não passa pano para quem dá tiro na polícia, enfim, e agora está alcançando uma condenação criminal, Roberto Jefferson. Pois é, Roberto Jefferson tem uma história aí bastante conturbada, né, na política brasileira. Ele fez parte da tropa de choque de Fernando Collor, depois foi um dos pivôs ali do escândalo do Mensalão, ao denunciar naquele famoso embate, né, que ele teve, uma discussão com o Valdemar Costa Neto e depois também com o José Dirceu, colocando ali o esquema do pagamento de propina, de compra de deputados, né, para aprovar projetos, né. A partir dali, a história da corrupção, pelo menos momentaneamente no Brasil, mudou, né, pela primeira vez. Até o Petrolão, até a Lava Jato, a gente viu poderosos sendo presos, né? Depois tem um revés de toda essa história e Roberto Jefferson praticou, sim,
crimes, né? Evidentemente, receber a Polícia Federal, né, com granada, com tiro para cima, seja lá como for, é um crime, né? Incitou a violência também nas redes sociais e isso pode ter prejudicado, inclusive, a gente nunca vai saber, a eleição de Jair Bolsonaro na reta final da campanha. Agora, em relação ao crime, né, de impedir o funcionamento dos poderes por grave ameaça ou uso excessivo da violência, eu não consigo ver onde que houve, de fato, esse crime. Nos demais, aí sim, acredito que houve crime. Agora, tem que se levar em conta também qual que vai ser a pena para ele, porque aparentemente, inclusive o Zé trouxe essa informação, ele está com graves problemas de saúde, então isso também deve ser levado em conta, né? Tem um aspecto humano. Também não entendo por que isso está no Supremo Tribunal Federal, dado que ele não era mais deputado, não é deputado, então não tem foro privilegiado. Fala, Fábio Piperno. Ele, como o Alan disse, né, tem uma carreira política extensa, foi da tropa de choque do Collor. Eu me lembro, inclusive, na sessão em que o presidente Fernando Collor foi cassado e ele fazendo lá, enfim, discursando quase que solitariamente. Collor recebeu o apoio só de 38 parlamentares, e 38 deputados naquela sessão, e o Roberto Jefferson era o líder dessa turma aí toda. Depois ele teve todo esse período aí de muita controvérsia, enfim, recebeu dinheiro para apoiar governos e, na verdade, termina a sua carreira política não só de forma melancólica, mas como um criminoso político, né? Então, que seja, sim, apenado e que cumpra, né, tudo aquilo que for determinado pelo STF. E quanto à questão de receber ou não alguma atenuante em função do seu estado de saúde, aí também que isso seja avaliado com isonomia. Quer dizer, tem que ser concedido ou não a ele tudo que é concedido a outros criminosos na mesma situação de saúde. Ô Zé Maria Trindade, você que tem essas informações, né? Conta pra gente, traz pra gente aí essas informações a respeito da saúde, até da saúde mental do Roberto Jefferson, que não estaria na sua plenitude, não é isso? Muita gente diz que olha, ninguém pode impunemente sair atirando contra representantes do Estado, da lei, ou seja, contra agentes da Polícia Federal, jogando bomba. Isso, muita gente diz que ali já era o sinal de que ele não estaria diante das suas plenas faculdades mentais. Nós temos uma cultura de não entender direito o que é isso, né? Houve recentemente uma aprovação de um projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que aumenta a possibilidade de pena para os inimputáveis. Eu acho que isso é um entendimento que a Justiça tem que ter sobre essas pessoas. Analisar qual é a razão, não é soltar e ir para a rua, mas um tratamento diferente. Por exemplo, o Adélio, que deu a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro, naquela época ele foi considerado inimputável, disseram, mas isso é uma trama para libertar, que ele nem inimputável. Não fosse o Adélio inimputável, ele estaria na rua hoje. Tentativa de assassinato, ele já estaria na rua. Mas como ele foi considerado inimputável, a pena é indeterminada. Ele só sai quando a justiça entender que ele não oferece risco à sociedade. Para se ter uma ideia, o que preciso é aprimorar isso. O Roberto Jefferson está numa condição muito difícil de saúde física, ele não está bem, e também mental. Delírios, me disseram que ele não está entendendo, e outros dizem que trata-se de uma prisão perpétua, porque 15 anos para Roberto Jefferson significa muito, ou seja, ele não verá o sol mais se a pena for totalmente cumprida, e deve, né? Porque o Supremo, quando condena, não tem possibilidade de apelar, e quem é a VEP de condenação do Supremo é o próprio Supremo, então não tem nem possibilidade de redução ou de saidão, essas coisas, tudo o Supremo que define.